Sofia começou a trabalhar na segunda-feira, como de costume, às 7h30 da manhã. Uniforme cinza, luvas de borracha, um carrinho com baldes e esfregões. Ela já se acostumara ao fato de que as pessoas internos executivos olhavam através dela como se fosse vidro. Não por maldade, simplesmente não a notavam. A faxineira era parte do ambiente, como ficos no canto ou a fotocopiadora junto à parede. O Holding Rocha Group ocupava os 3 últimos andares da Torre Empresarial Mercúrio. O 22º andar era o administrativo. Ali ficava a diretoria. Era exatamente aqui que Sofia limpava todas as manhãs. Corredores, salas de reunião, a antessala da diretoria. Ela não entrava na sala do diretor-presidente. Outra mulher, Dona Nina, uma senhora idosa e silenciosa, que parecia fazer parte da mobília desde a fundação da empresa, cuidava da limpeza ali. O nome de Sofia era Sofia Igorina Rocha, mas ninguém que trabalhava no 22º andar sabia disso. No Departamento de Recursos Humanos, ela estava registrada como Sofia Igorina Ferreira, o nome de solteira de sua mãe, que Sofia adotou especificamente para esse fim. Os documentos eram autênticos. Sua mãe realmente usara esse sobrenome antes de se casar. E Sofia tinha todo o direito legal de usá-lo. Ela tinha 28 anos. Tinha concluído a faculdade de economia na FGV, feito 2 anos de estágio em Londres, um diploma com honras e um pai que construiu do zero um dos maiores conglomerados industriais do país. Igor Stanislau Darocha. Um homem cujo nome abria qualquer porta, exceto aquelas que Sofia queria abrir por conta própria. A ideia surgiu há 1 ano e meio, depois que seu pai tentou, mais uma vez, colocar lá no comando de uma das divisões. Você não conhece nada sobre esta empresa, pai, ela disse. Você só vê os números nos relatórios. Eu quero ver o que não está em nenhum relatório. Ele riu, depois tentou dissuadi-la, depois ficou irritado. No final concordou com uma única condição: Valdir estaria constantemente ao seu lado. Valdir Sérgio Chaves, funcionário do Serviço de Segurança do Holding, pessoalmente leal a Rocha desde os anos 90. Um homem baixo e robusto, na casa dos 50 anos, com uma voz calma e os olhos de quem está acostumado a observar, no 22º andar. Ele trabalhava disfarçado como funcionário do departamento jurídico. Ninguém se interessava muito pelo que ele fazia ali. Havia muitos advogados no holding, eles mudavam constantemente, e Valdir simplesmente se misturou ao ambiente. Naquela manhã de segunda-feira, já na 9ª semana de trabalho de Sofia na empresa, algo como uma reunião improvisada estava acontecendo no grande escritório do 22º andar. O diretor da filial do holding, Denis Arthur Camargo, a convocou ele mesmo, sem aviso prévio, exatamente às 9 da manhã. Ele simplesmente saiu de seu escritório e disse em voz alta: "Todos para minha sala. Rápido." Camargo tinha 45 anos. Alto, ombros largos, com uma mandíbula quadrada e pesada e uma maneira de falar como se ele fosse a única pessoa na sala cuja opinião importava. Ele dirigia a filial de São Paulo há 3 anos. E nesses 3 anos, sob sua gestão, a receita cresceu. Mas junto com ela, algo mais também cresceu. Algo que não se refletia nos relatórios. Nesse momento, Sofia estava terminando de limpar o chão no final do corredor. Ao ouvir a ordem, ela não saiu. Puxou o carrinho para o lado e ficou parada junto à parede, fingindo limpar o rodapé. Era o que ela sempre fazia. Permanecia onde estava e ouvia. Ninguém prestava atenção nela. Cerca de 40 funcionários se reuniram. Camargo estava no centro, de braços cruzados, falando sobre os indicadores trimestrais. De forma dura, com cobrança, quase com ameaça. Depois mudou para disciplina. E em seguida para a bagunça que haviam feito no escritório. Alguém conseguiu derramar café nos documentos na sala de reuniões. B, disse ele, elevando a voz. Eu chego de manhã e vejo manchas na mesa. O que é isso? Ninguém respondeu. E onde está essa sua faxineira, afinal? Para onde ela está olhando? Sofia se endireitou lentamente. Ela estava a poucos metros da multidão, e algumas cabeças se viraram em sua direção. Ali está ela, disse alguém em voz baixa. Camargo olhou para Sofia, demoradamente, com aquela expressão particular que as pessoas têm quando olham para algo que as irrita por sua mera existência. Vem aqui, disse ele. Sofia se aproximou, parou na frente dele. Baixa, de uniforme cinza, com um pano nas mãos. Olhava para ele com calma. Você limpou a sala de reuniões B ontem? Sim,
Então por que tá suja? Eu limpei às 18. Depois disso, trabalharam na sala de reuniões até às 21 água. Eu vi a luz por baixo da porta. Se o café foi derramado depois da minha limpeza, não é minha área de responsabilidade. Camargo a encarou por alguns segundos. A sala estava em silêncio. Escuta aqui, disse ele finalmente, e algo desagradável surgiu em sua voz. Você tem noção de onde está trabalhando. Você é uma faxineira. Seu trabalho é limpar, não discutir sobre áreas de responsabilidade. Eu entendo, disse Sofia. Não, você não entende. Ele fez uma pausa, olhou ao redor da sala, certificando-se de que todos o ouviam, e então pronunciou as palavras, de forma clara, sem sombra de dúvida. Gente como você nasce para servir gente como eu. É simplesmente um fato da vida. Aceite e faça o seu trabalho. A sala ficou completamente silenciosa. Várias pessoas olhavam para o chão. Alguém perto da janela prendeu a respiração. Sofia ficou em silêncio por um segundo. Depois sorriu, um sorriso discreto, quase suave, e disse: O senhor tem razão. Ela se virou e foi em direção ao seu carrinho. Camargo observou com a expressão de quem acabou de ter sua autoridade confirmada de forma definitiva. A reunião continuou. As pessoas se entreolharam e voltaram a encarar o diretor. Ninguém entendeu aquele sorriso. Ninguém, exceto Valdir. Ele estava no canto mais distante da sala, junto à parede, com uma pasta debaixo do braço. Ele viu tudo. E 30 segundos depois que Sofia se afastou, ele pegou o telefone e discou um número. Igor Stanislau da Rocha atendeu no segundo toque. Valdir falou baixo e de forma concisa. Rocha ouviu em silêncio. No final da conversa, disse apenas uma palavra: entendi, e desligou. Sofia levou o carrinho até o corredor de serviço, entrou na despensa e lá, em silêncio, encostou-se nas prateleiras com produtos de limpeza. O sorriso ainda estava em seus lábios, mas agora havia algo diferente nele. Desafio, não ofensa. Algo afiado e calmo ao mesmo tempo. Ela pegou seu celular, um modelo simples, com uma capa barata igual de qualquer faxineira, e abriu as notas. Escreveu 3 palavras. Sala de reuniões B. Documentos. Guardou o telefone. Do outro lado da parede, o escritório zumbia. O dia estava apenas começando. Igor Stanislau da Rocha colocou o telefone sobre a mesa e por alguns segundos olhou pela janela. Não para a cidade abaixo, mas para o nada. Como fazem as pessoas que precisam de um segundo para pensar antes de decidir algo. Seu escritório ficava na sede do holding, em outro prédio, a 10 minutos de carro do Mercúrio. Espaçoso, sóbrio, sem detalhes supérfluos. Nenhuma foto na parede, apenas uma mesa, algumas poltronas e um grande monitor com planilhas. Aos 54 anos, Rocha há muito tempo deixara de decorar o espaço ao seu redor. Ele tinha que funcionar, não impressionar. Ele se levantou, foi até a janela e discou o número de Sofia. Ela atendeu imediatamente, em voz baixa, quase um sussurro. Você ouviu o que o Valdir disse? Valdir não me disse nada, mas imagino que você já saiba. Sofia. Em sua voz não havia gritos. Nunca havia. Mas a entonação era tal que um grito teria sido mais suave. Vem aqui hoje à noite, às 8. Pai, eu não vou mudar de ideia. Eu não tô pedindo pra você mudar nada. Venha, vamos conversar. Ela hesitou, tudo bem, às 8. Rocha guardou o telefone e voltou para a mesa. Abriu sua agenda, uma antiga, de papel, com capa dura. Encontrou a página certa e olhou longamente para o nome escrito ali há 3 meses. Camargo, Denis Arthur, Filial São Paulo. Ao lado, uma anotação que ele mesmo fizera. Verificar com 3. Ele ainda não tinha verificado. Não porque esquecera, mas porque não havia motivo para acelerar. Agora o motivo apareceu. Sofia chegou pontualmente às 8. Seu pai morava em uma grande casa em Alphaville, não ostensiva, sem portões dourados e fontes, mas sólida, de tijolo escuro, cercada por pinheiros. Ela conhecia cada canto daquela casa desde a infância. Passou pelo hall, subiu para o segundo andar, bateu na porta do escritório. Entre. Rocha estava sentado em uma poltrona perto da lareira. Diante dele, 2 xícaras de chá. Ele sempre preparava com antecedência. Era um hábito seu desde que a mãe de Sofia falecera, 8 anos antes. Desde então, ele fazia muitas coisas por si mesmo. Não porque não pudesse delegar, mas porque assim sentia uma conexão com os tempos em que estavam juntos. Sofia sentou-se à sua frente,
Pegou a xícara, em silêncio. Conte-me como foi, disse ele finalmente. Ela contou brevemente, sem detalhes desnecessários. A reunião, o café na sala de reuniões, as palavras dele, a resposta dela. Rocha ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Ele disse isso na frente de 40 pessoas, disse o pai. Não era uma pergunta, era uma constatação. Na frente de 42. Eu contei, Sofia. Ele a olhou. Eu quero que você entenda. Eu posso resolver isso amanhã. Uma ligação e Camargo não estará mais na empresa. Sem explicações, sem investigações. Oi, Zay. Então por que você quer continuar com isso? Ela pousou a xícara na mesa. Porque uma ligação não vai mudar nada. Você demite o Camargo, vem outro, igual ou pior. Porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro. De verdade, relatórios, reuniões, indicadores. Isso não é a empresa. A empresa é o que eu vejo todos os dias. Como as pessoas falam umas com as outras do que têm medo, o que escondem. Rocha a observava. E o que você vê? Ainda é só o começo. Ela fez uma pausa. Mas já tenho algo. Camargo está trabalhando com alguma estrutura externa. Ouvi conversas, vi documentos que ele assina pessoalmente em sua sala, fora do fluxo normal. Dona Nina uma vez me pediu para substituir lá, para limpar a sala dele enquanto ele estava fora. Eu vi papéis na mesa. Havia os dados de uma empresa que não tem nenhuma ligação com o holding. O rosto de Rocha não mudou, mas seus dedos, que repousavam no braço da poltrona, se contraíram levemente. Você memorizou o nome? Eu fotografei com o celular. A qualidade é ruim, mas dá para ler o nome. Envie para o Valdir. Vou enviar, mas peço que não se apresse. Me dê tempo para juntar tudo. Se você começar uma investigação de cima, ele vai sentir o cheiro e esconder as pontas. Eu preciso chegar a isso por dentro. Rocha se levantou, andou pelo escritório, lentamente como um homem que pesa cada passo. Parou junto à janela. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez 1 mês, talvez 2. Sofia, o que aconteceu esta manhã não foi apenas grosseria. É um sinal de como ele construiu seu comportamento na empresa. Pessoas assim não são apenas rudes, elas se sentem invulneráveis. E a invulnerabilidade, geralmente, é sustentada por algo. É exatamente por isso que eu vou ficar. Quero saber o que sustenta a confiança dele. O pai a olhou por um longo tempo. Em seu olhar havia algo que ela sabia ler desde a infância. Uma mistura de preocupação e respeito que ele não sabia expressar em palavras. Valdir estará por perto. Oizai, se você sentir que algo está errado, qualquer sinal, qualquer sensação, você me liga imediatamente. Não para o Valdir, para mim. Tudo bem. E mais uma coisa. Ele voltou para a poltrona, sentou-se. O que ele te disse hoje, na frente de todos. Eu quero que você saiba. Eu ouvi. Sofia assentiu. Não disse nada, apenas assentiu. Às vezes, isso é suficiente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Rocha pegou sua xícara, tomou um gole do chá já frio. Do lado de fora, os pinheiros sussurravam suavemente. Você se parece com sua mãe, disse ele de repente. Ela também sempre soube o que queria. E eu também sempre perdi as discussões com ela. Sofia sorriu de verdade pela primeira vez em toda a noite. Eu me lembro. Ela foi embora às 9h30. No caminho para casa, enviou a Valdir a foto do documento pelo celular. Desfocada, tirada às pressas, mas claro o suficiente para ler o nome. Tecnorecursos LTDA. Valdir respondeu em 3 minutos. Recebido. Vou começar a verificar. Sofia guardou o telefone no bolso e olhou para a estrada noturna. Na segunda-feira, ela precisaria estar no trabalho novamente às 7h30. Uniforme cinza, luvas de borracha, um carrinho com baldes. Ela estava pronta. Antônio Bentes apareceu na vida de Sofia por mero acaso, como a maioria das pessoas que depois se tornam importantes. Foi na 3ª semana de seu trabalho na empresa, antes mesmo da história da sala de reuniões. Sofia estava limpando o corredor perto da sala de servidores, um canto estreito e mal iluminado no final do 22º andar, onde os funcionários comuns raramente iam. A porta da sala de servidores estava entreaberta e de lá vinha uma voz baixa, mas claramente irritada. Mas está aqui, está bem aqui. Olha você mesmo, a transação não está indo para a conta corporativa. Para onde está indo? Para lá, entende? Para lá. Uma pausa. Não, eu não vou ficar calado sobre isso para sempre. Mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona. E então todos nós vamos nos ferrar. Sofia diminuiu o movimento do esfregão. Não parou, apenas diminuiu. A voz pertencia a um homem jovem,
e nela havia exatamente o que ela sabia distinguir. Não apenas irritação, mas o cansaço de alguém que sabe algo inconveniente e não sabe o que fazer com isso. Ela terminou de limpar o corredor e foi embora. No dia seguinte, passou de propósito pela sala de servidores. Na mesma hora, a porta estava fechada, mas ela viu uma placa. Departamento de Infraestrutura de TI. E um pouco abaixo, uma folha com a escala de plantão. Para segunda e quarta-feira, das 9 às 18, constava o nome: Antônio Bentes. Sofia memorizou. Antônio tinha 30 anos. Estatura média, magro, com o hábito de olhar um pouco para o lado quando pensava, como se a resposta estivesse em algum lugar no espaço à direita do interlocutor. Ele trabalhava no holding há 2 anos e meio, cuidando da infraestrutura de servidores e bancos de dados, e nesse tempo tornou-se uma pessoa que todos conheciam, mas poucos notavam. Ele consertava o que quebrava, configurava o que estava lento e fazia isso silenciosamente, sem reuniões, sem apresentações, sem palavras desnecessárias. Ele tinha uma característica que gradualmente se tornava um problema. Era observador. Observador demais para alguém em sua posição. Quando você trabalha todos os dias com fluxos de dados, começa a sentir quando algo está errado. Não necessariamente entender, apenas sentir. Como o músico ouve uma nota falsa antes de conseguir processá-la. Antônio começou a notar inconsistências há 7 meses. No início, pequenas coisas, transações que ocorriam em horários não usuais, arquivos copiados para dispositivos externos do computador da contadora-chefe, Alice Navarro Vergueiro, nas noites de sexta-feira, quando o escritório estava quase vazio, consultas ao banco de dados que não passavam pela interface padrão, mas iam diretamente, contornando os logs. Ele anotava não porque soubesse o que fazer com aquilo, mas simplesmente porque não conseguia não anotar quando via algo errado. Mantinha tudo em um arquivo criptografado em seu notebook pessoal, não mostrava a ninguém. Uma vez, tentou dar uma dica a um colega do jurídico. O colega o olhou de tal forma que Antônio entendeu que a conversa não deveria ir adiante. A conversa na sala de servidores que Sofia ouviu era consigo mesmo, ou melhor, com o monitor. Antônio às vezes pensava em voz alta quando tinha certeza de que não havia ninguém por perto. Acontece que nem sempre acertava. Eles se conheceram na 4ª semana de trabalho de Sofia. Não na sala de servidores, mas na pequena copa para funcionários, onde iam aqueles que queriam tomar um café longe dos outros. Sofia foi lá na hora do almoço, apenas para ficar sentada por 5 minutos em silêncio. Antônio estava em frente à máquina de café, olhando para ela com uma expressão de quem não conseguia decidir se ela estava funcionando. Você precisa apertar o botão de reset primeiro e depois escolher o modo, disse Sofia. Senão ela trava. Antônio olhou para ela, depois para a máquina, apertou como ela disse. A máquina zumbiu e começou a fazer o café. Obrigado, disse ele. Estou lutando com ela há uns 5 minutos. Eu sei, eu a limpo todos os dias. O botão de reset emperra um pouco. Precisa apertar com um pouco mais de força. Ele assentiu, serviu o café, virou-se para sair e parou. Você trabalha aqui há muito tempo? Quase 1 mês. E como é? Sofia olhou para ele. A pergunta foi feita sem o tom de um chefe e sem condescendência, apenas como uma pergunta. Como perguntaria alguém genuinamente curioso? Interessante, respondeu ela. Antônio ergueu uma sobrancelha, não com zombaria, mas com surpresa. Interessante limpar um escritório? Interessante observar como um escritório funciona. São coisas diferentes. Ele a olhou mais atentamente, não com suspeita, apenas de uma nova maneira, como se olha quando algo não corresponde à expectativa. Antônio, disse ele. Sofia. Ele foi embora. Ela terminou de beber seu chá. No dia seguinte, ele estava na copa no mesmo horário e no dia seguinte também. Sofia não tinha certeza se era coincidência ou não. Depois de alguns dias, entendeu. Não era coincidência. Ele simplesmente decidiu que aquela pessoa era interessante e agiu como pessoas diretas agem. Começou a aparecer onde a pessoa interessante aparece. Eles conversavam por 15 a 20 minutos todos os dias. Sobre nada específico. Livros, a cidade, porque em grandes empresas há tantas reuniões e tão poucas decisões. Antônio falava pouco, mas com precisão. Sofia ouvia mais do que falava, e isso parecia agradá-lo. Na 3ª semana de seu conhecimento, já era a 6ª semana de trabalho dela no holding, Antônio disse algo que fez Sofia perder o fio da conversa por um segundo. Você já notou que no final do mês a Vergueiro fica até às 9, 10 da noite? Perguntou ele,
como se não quisesse nada. Não no período de fechamento. Simplesmente assim, sem motivo aparente. Sofia ergueu os olhos para ele. Notei, disse ela, cautelosa. E você? Eu trabalho na sala de servidores. Vejo quando há acessos ao banco de dados. Ele fez uma pausa. Tem algo que não bate. O que exatamente? Antônio olhou para ela, demoradamente. Depois disse: Você é uma faxineira estranha, Sofia. Por quê? Porque faxineiras normais não perguntam o que exatamente com esse tom. Ela não respondeu. Ele também ficou em silêncio. Havia algo no ar entre eles, não tensão, mas um tipo de reconhecimento. O momento em que duas pessoas entendem simultaneamente que a conversa é sobre algo maior do que parece. Não tô pronta para falar sobre isso agora, disse ela finalmente. Mas se você realmente está vendo o que pensa que está vendo, não apague os registros. Antônia olhou mais uma vez, assentiu brevemente, sem palavras desnecessárias, levantou-se e saiu. Sofia olhou para a xícara vazia dele na mesa e pensou que às vezes a gente tem sorte. Às vezes, no momento certo, aparece alguém que já está vendo o que você procura. E isso muda tudo. Alice Navarro Vergueiro era mais temida na empresa do que o próprio Camargo. Era uma regra não dita, não reconhecida em voz alta por ninguém. Com o diretor, era possível negociar, se você soubesse a abordagem certa. Com a contadora-chefe? Não. Ela sabia sobre cada funcionário coisas que eles prefeririam não saber sobre si mesmos. Quem se atrasava, quem pegava atestado médico na véspera de feriados, quem lançou como despesa de viagem algo que não era. Ela tinha 42 anos, esbelta, sempre em ternos escuros e sóbrios, com um corte de cabelo curto e uma maneira de falar como se pesasse cada palavra em uma balança de farmácia. Ela nunca levantava a voz. Isso era mais assustador do que um grito. Ela trabalhava com Camargo há 5 anos, desde o lugar onde ambos estavam antes do holding. Quando Camargo conseguiu a filial de São Paulo, Vergueiro veio com ele, oficialmente como uma especialista experiente com um currículo impecável, extraoficialmente, como alguém que sabia demais para ser deixada para trás. A relação entre eles era discutida em sussurros pelos funcionários do holding e apenas na área de fumantes na escada de emergência. Ninguém tinha certeza, mas todos suspeitavam. Eles nunca apareciam juntos nas festas da empresa, nunca almoçavam no mesmo restaurante. Mas às vezes, no final do dia de trabalho, a voz dela podia ser ouvida vindo do escritório de Camargo. E isso se estendia por muito tempo depois que todos os outros iam para casa. Sofia decifrou a natureza da relação deles na 5ª semana de trabalho, não por ouvir ou espiar, apenas observando. Ela tinha acesso a lugares onde nenhum funcionário de escritório tinha, ao espaço entre as pessoas, aos momentos em que não estavam se policiando. Uma faxineira não é notada e, portanto, na presença de uma faxineira, as pessoas se comportam naturalmente. Certa terça-feira à noite, por volta das 19h, Sofia ficou até mais tarde no andar, deliberadamente, sob o pretexto de que precisava limpar novamente os rodapés no corredor distante após obras de reparo. Vergueiro saiu de seu escritório e foi para o de Camargo. A porta atrás dela não se fechou completamente, deixando uma fresta de alguns centímetros. Sofia limpava o corredor e ouvia. Eles falavam sobre dinheiro, mais precisamente, sobre uma quantia específica que deveria passar pela Tecnorecursos LTDA até o final do mês. Camargo falava de prazos, Vergueiro de riscos. A voz dela era calma e baixa, como sempre. Mas nela havia aquela entonação especial com que as pessoas falam de algo em que estão pessoalmente envolvidas e não querem perder. Se o Rocha solicitar um detalhamento para esse trimestre, disse Vergueiro, precisamos que tudo pareça um subcontrato. Você tem o contrato? Estará pronto até sexta-feira, respondeu Camargo. Não até sexta, já deveria estar pronto. Uma pausa. Denis, estou cansada de limpar a sua sujeira. Alice, está tudo sob controle. Estava sob controle há 1 ano. Agora os volumes triplicaram. Se alguém começar a investigar, e mais cedo ou mais tarde vão começar, temos que ter uma base documental completa. Cada real tem que ser explicado. Eu estou te ouvindo. Você ouve, mas não faz. Depois disso, as vozes ficaram mais baixas e Sofia não se aproximou. Ela já tinha ouvido o suficiente. Adicionou uma nota em seu celular. A hora, a essência da conversa, o nome da empresa, e empurrou seu carrinho até o final do corredor. No dia seguinte, ela foi procurar Antônio. Não na copa, mas na sala de servidores. Bateu na porta.
Entre. Antônio estava sentado em frente a 2 monitores, um cheio de linhas de código, o outro com uma planilha de dados. Ele se virou, a viu e se levantou um pouco. Você nunca tinha vindo à sala de servidores, disse ele. Agora vim. Sofia fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar, não na copa. Ele a olhou por um segundo, depois indicou com a cabeça uma segunda cadeira junto à parede. Sente-se. Ela se sentou, pegou o celular, abriu as notas e o colocou na frente dele. Leia. Antônio leu em silêncio. Seu rosto não mudou. Apenas uma ruga vertical apareceu entre suas sobrancelhas, que em algumas pessoas surge no lugar da surpresa. Tecnorecursos, disse ele, sem levantar o olhar. Eu vi esse nome no banco de dados 3 vezes nos últimos 4 meses. As ordens de pagamento passaram como pagamento por serviços de TI Rima. Que serviços, exatamente? Aí é que está. Nenhuns. Eu sou responsável por toda a infraestrutura da filial. Não recebemos nenhum serviço dessa empresa, nem equipamentos, nem software, nem consultoria, nada. Sofia o observava. Você tem acesso aos documentos de pagamento, as próprias ordens de pagamento não, mas eu tenho acesso aos logs do sistema. Quando a Vergueiro trabalha com os documentos, eles passam pelo servidor. Eu vejo os metadados, hora de criação, hora de modificação, nome de usuário, o conteúdo não. E se houvesse uma ferramenta que permitisse ver mais? Antônio olhou para ela. Você entende o que está pedindo? Estou pedindo para você coletar o que tem o direito de coletar. Legalmente, logs do sistema, metadados de transações, quaisquer dados aos quais você tenha acesso oficial. Juntar tudo isso em um quadro. E depois eu cuido da minha parte. Antônio recostou-se na cadeira, olhou para ela por um longo tempo como alguém que tenta entender quanta verdade lhe está sendo dita. Sofia. A voz dele era calma. Eu trabalho nesta empresa há 2 anos e meio. Eu vejo o que vejo. Tentei falar sobre isso uma vez. Me deram a entender que não deveria. Eu entendi e me calei, mas continuei registrando porque não conseguia não registrar. Uma pausa. Você não veio à minha sala para limpar o chão. Você veio porque sabe que eu sei. Tô certo? Tá certo. Então me diga diretamente, quem é você? Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Era um momento para o qual ela se preparara. E ainda assim foi mais difícil do que pensava. Não posso te dizer isso, ainda não. Mas posso dizer outra coisa. O que nós 2 juntarmos vai chegar alguém que tem o poder para corrigir isso. E que vai corrigir. Você trabalha para o Rocha? Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar. Antônio a observou. Depois virou-se lentamente para o monitor. Vou precisar de 3 ou 4 dias para organizar tudo o que tenho de forma legível. Logs, marcações de tempo, valores dos metadados de pagamento. Não será uma prova direta, mas será uma estrutura, um esqueleto no qual se pode pendurar o resto. Isso é suficiente para começar, disse Sofia. Ela se levantou, pegou o celular da mesa. Antônio? Sim? Não conte a ninguém. Nem uma palavra, nem uma insinuação. Ele a olhou com a expressão de alguém a quem pediram para não respirar debaixo d'água. Estou calado há 2 anos e meio. Acho que aguento mais um pouco. Sofia assentiu e saiu. Atrás da porta da sala de servidores havia novamente o corredor, o carrinho, o esfregão e o uniforme cinza. Ela pegou a alça do carrinho e o empurrou para frente. Em algum lugar do outro lado da parede, Alice Vergueiro estava sentada em seu escritório, olhando para o monitor, sem saber que o tempo começara a correr contra ela. Por 4 dias, Antônio não se aproximou de Sofia na copa. Não porque a estivesse evitando. Ela entendia isso. Simplesmente, quando uma pessoa está trabalhando em algo sério, ela precisa de espaço. Ela mesma era assim. No 5º dia, uma quarta-feira de manhã, ela encontrou um pedaço de papel dobrado em seu carrinho, na despensa. Nenhuma assinatura, apenas 4 palavras. Hoje às 20, servidor. Sofia guardou o papel no bolso do uniforme e continuou o trabalho. Às 20, o 22º andar estava quase vazio. Algumas pessoas do departamento de vendas ainda estavam em frente a seus monitores, mas no final do corredor, onde ficava a sala de servidores, não havia ninguém. Sofia se aproximou da porta e bateu de forma combinada. 2 vezes, pausa, 1 vez. Antônio abriu imediatamente. Na sala, apenas a tela do monitor e uma pequena luminária de mesa estavam acesas. Sobre a mesa havia impressões, várias folhas repletas de tabelas e diagramas. Ao lado, uma segunda cadeira, que Antônio claramente havia colocado ali de antemão. Sente-se, disse ele.
Vou te mostrar. Sofia sentou-se. Antônio empurrou a primeira folha em sua direção. Vamos começar com a linha do tempo. Eu levantei os logs dos últimos 10 meses. Aqui estão os acessos ao banco de dados financeiro pela conta da Vergueiro. Em azul estão as operações padrão, relatórios, ordens de pagamento, conciliações. Em vermelho, o que não se encaixa no ciclo operacional padrão. Sofia olhou para a folha. Havia muitas marcações vermelhas e todas se concentravam em períodos específicos, a última semana de cada mês e separadamente 3 datas específicas em meses diferentes. Que datas são essas? 23 de fevereiro, 19 de abril, 7 de junho. Eu verifiquei, nesses dias, não houve nenhuma operação financeira planejada na empresa, fim de mês, fechamento trimestral. Tudo isso é em outras datas. Essas 3 datas se destacam. O que aconteceu nesses dias? Eu não vejo o conteúdo dos documentos, mas vejo o volume de dados processado. Em cada uma dessas datas, o volume foi 4 a 5 vezes maior que o de um dia normal de trabalho. E o mais interessante, Antônio pegou a segunda folha. Após cada uma dessas datas, um novo fornecedor aparecia no sistema. Um novo registro no cadastro de fornecedores com dados que eu verifiquei nos registros públicos. Ele colocou a terceira folha na frente de Sofia. Uma tabela com 3 linhas, 3 nomes de empresas, 3 datas de registro, 3 endereços. Todas as 3 foram registradas no mesmo dia, disse Sofia, passando os olhos pelas datas. Sim, 12 de janeiro deste ano, todas as 3 no mesmo endereço fiscal, em Guarulhos. Um endereço de registro em massa. Antônio fez uma pausa. A Tecnorecursos é uma das 3. Há também a Construloges e a Promoconsult. Sofia ergueu o olhar. 3 empresas, 3 canais. Presumivelmente, ele enfatizou a palavra. Eu não sou financista nem investigador. Vejo dados e vejo anomalias. A interpretação é trabalho de vocês. E os valores? Indiretamente. Nos metadados das ordens de pagamento não há os valores em si, apenas o fato da transação e a marcação de tempo. Mas eu encontrei outra coisa. Antônio abriu uma nova janela no monitor. A Vergueiro trabalha com 2 sistemas de contabilidade simultaneamente. O corporativo padrão, que todo holding vê, e um local instalado diretamente na estação de trabalho dela, não conectado à rede geral. Sofia olhava para a tela. Um sistema local não deveria existir segundo o regulamento do holding, disse ela lentamente. Exatamente. Qualquer software nas estações de trabalho deve ser aprovado pelo TI e registrado. Este programa não está no registro. Eu o descobri por acaso durante uma verificação de rotina da atividade de rede, 3 meses atrás. Na época, não entendi o significado. Agora entendo. Você consegue acessar esse programa? Antônio balançou a cabeça. Não, e não vou tentar. Isso já está além do que tenho o direito de fazer. Mas o simples fato da existência de um software não autorizado na estação de trabalho da contadora-chefe já é uma violação do regulamento corporativo. Isso eu posso registrar oficialmente. Registra. Eles ficaram em silêncio. Antônio pegou um lápis e começou a fazer anotações nas margens da impressão. Tem mais uma coisa, disse ele, sem levantar os olhos. Sobre o Camargo, estou ouvindo. Ele tem um notebook corporativo e um pessoal. O pessoal ele às vezes traz para o escritório. Eu vi algumas vezes. Pela política de segurança, dispositivos pessoais não devem se conectar à rede corporativa. E ele é conectar. Veja o endereço MAC do dispositivo nos logs da rede. Não corresponde a nenhum dispositivo corporativo. Isso significa que ele trabalha com dados corporativos em um computador pessoal, que não é protegido nem controlado. Isso também é uma violação grosseira do regulamento. Antônio finalmente ergueu o olhar. Sofia, eu quero que você entenda. O que eu juntei não são provas diretas de fraude financeira. São dados indiretos que mostram um sistema de violações, violação de regulamentos, da política corporativa, de procedimentos. Para provar o componente financeiro são necessários os próprios documentos, contratos, ordens de pagamento, extratos de conta. Isso requer ou uma auditoria interna com os devidos poderes, ou as autoridades investigativas. Auditoria interna, disse Sofia. Meu pai tem um serviço de auditoria interna. Antônio congelou novamente. Olhou para ela. Meu pai, repetiu ele, em voz baixa, não como uma pergunta. Apenas repetiu. Sofia não desviou o olhar.
Não posso te dizer mais o que estou dizendo, mas o que você juntou vai chegar a um lugar onde poderão usar isso corretamente. Eu prometo. Antônio observou por um longo tempo, depois assentiu lentamente como alguém que decidiu não fazer mais perguntas, pelo menos por enquanto. Vou preparar um relatório final, estruturado, com a linha do tempo e links para os logs. Tudo o que tenho o direito de fornecer. Ele fez uma pausa. 3 dias. Tudo bem. Sofia começou a se levantar. E nesse momento, Antônio disse, você não tem medo? Ela parou. Pensou. Honestamente, não para responder, mas para si mesma. Tenho medo, disse ela. Mas não de que eles façam algo comigo. Tenho medo de que algo dê errado e eles consigam esconder as pontas. Vou fazer cópias de tudo em 2 dispositivos, disse Antônio. Caso algo dê errado, ela olhou para ele. Ele estava sentado sob a luz da luminária, com um lápis na mão e as impressões à sua frente. E parecia exatamente como uma pessoa em quem se pode confiar. Um pouco cansado e completamente calmo. Obrigada, disse ela. Simplesmente sem excessos. Saiu para o corredor, pegou a alça do carrinho. Na despensa, tirou as luvas, lavou as mãos, pegou o celular e escreveu para Valdir. Temos a estrutura. 3 empresas. Detalhes pessoalmente. Valdir respondeu em 1 minuto. Entendido. Amanhã, às 7h, no café da Avenida Paulista. Você conhece. Sofia guardou o celular, vestiu-se, saiu do prédio. O caminho para o café na Avenida Paulista ela conhecia de cor. O encontro com Valdir no café durou 20 minutos. Ele ouviu em silêncio, anotando em um bloco de notas. Um hábito antiquado que Sofia conhecia desde a infância e fez apenas 3 perguntas. Os nomes exatos das 3 empresas, o período que os logs cobriam e se Antônio tinha como armazenar o material coletado fora da rede corporativa. Tem, respondeu Sofia. Ele já está fazendo cópias. Bom, Valdir fechou o bloco de notas. Vou entregar ao seu pai hoje. Ele vai solicitar informações sobre essas empresas através de seus canais, discretamente, sem pedidos oficiais que possam levantar suspeitas. 4, talvez 5 dias. Quanto mais tempo precisamos lá dentro, não sou eu quem decide. Valdir olhou para ela. Você entende que quanto mais tempo, maior o risco de alguém notar algo. Entendo. Mas se sairmos agora, temos anomalias nos logs e 3 empresas suspeitas. É pouco para uma demissão por justa causa. Ele contratará um bom advogado e sairá ileso. Valdir ficou em silêncio. Seu pai vai dizer a mesma coisa, disse ele finalmente. Mas ele ainda assim não vai gostar. Eu sei, disse Sofia. Estou acostumada. Ela terminou seu café e foi embora. 2 horas depois, já estava empurrando o carrinho pelo corredor do 22º andar. Naquela mesma sexta-feira à noite, aconteceu algo que Sofia não planejara. Ela ficou no escritório até mais tarde do que o normal. Precisava limpar o grande salão de conferências após um evento corporativo que terminara por volta das 7. Às 8h30, ela terminou, arrumou tudo e empurrou o carrinho em direção ao elevador. No corredor, encontrou Antônio. Ele vinha da sala de servidores com uma mochila no ombro, claramente também de saída. Você é ainda aqui? Perguntou ele. Salão de conferências, ela apontou com a cabeça. E você? Backup de rotina. Iniciei há 1 hora, estava esperando terminar. Eles foram juntos até o elevador. No elevador, ficaram em silêncio. Saíram no térreo e Antônio disse inesperadamente. Você vai de metrô? Sim. Eu vou para o mesmo lado, uns 20 minutos a pé pelo parque. Vamos? Sofia o olhou por um segundo. Disse, vamos. O Parque Ibirapuera. Aquela hora estava cheio de gente. Não uma multidão, mas o suficiente para sentir a vida ao redor. Eles caminhavam pela alameda principal e Antônio ficou em silêncio nos primeiros 5 minutos. Não um silêncio constrangedor, mas o silêncio de pessoas que não precisam preencher o vazio com palavras. Você é de São Paulo há muito tempo? Perguntou ele finalmente. Nasci aqui. Morei fora por 2 anos, depois voltei. Onde você morou? Estudando. Ele não perguntou onde exatamente, apenas assentiu. Eu sou de Belém do Pará, disse ele. Vim para cá há 5 anos. No começo, pensei em ficar 1 ou 2 anos e depois voltar para casa. Mas de alguma forma acabei ficando. Por quê? Antônio pensou. Ficou interessante. Aqui você sente que algo está sempre acontecendo. Às vezes irrita, mas sem isso já não é a mesma coisa. Sofia sorriu.
Eu entendo. Eles saíram da alameda principal para uma trilha lateral, mais tranquila. Antônio andava um pouco mais devagar do que o normal. Sofia notou e também diminuiu o passo. Um ciclista passou por eles. Em algum lugar à direita, um grupo de estudantes ria. Você não me pergunta mais quem eu sou, disse Sofia. Não. Por quê? Porque você disse que ainda não podia contar. Então, quando puder, vai contar. Ele fez uma pausa. Eu não gosto muito de pressionar as pessoas. Percebi. Isso é ruim? Não, é bom. Eles chegaram ao grande lago, com a fonte iluminada, ao redor do qual as pessoas se sentavam nos bancos. Pararam por um segundo, olhando para a água. Antônio, disse Sofia, o que você está fazendo, coletando esses dados, me ajudando? Você entende que está arriscando seu emprego? Entendo. Ele deu de ombros. Estou arriscando um emprego em uma empresa onde o diretor rouba e a contadora-chefe o ajuda. Uma pausa. Não acho que seja uma grande perda. Sofia olhou para ele. Você não está levando isso a sério. Estou levando isso muito a sério. Só que há muito tempo decidi que não vou trabalhar em um lugar que me quebra. Se tudo der errado, encontrarei outro. Bons programadores são necessários em todos os lugares. Confiante. Não em mim, no que eu sei fazer. São coisas diferentes. Sofia sorriu novamente. Eles continuaram andando. Naquela noite, conversaram sobre muitas coisas. Sobre livros que ambos gostavam, sobre a arquitetura de São Paulo, sobre por que nas grandes organizações as pessoas honestas quase sempre acabam em minoria. Antônio pensava em voz alta, sem pressa, e falava com precisão, sem palavras desnecessárias, sem a intenção de impressionar. Sofia o ouvia e pensava que há muito tempo não conversava assim. Simplesmente sem um papel, sem um objetivo. Na saída do parque, eles pararam. Eu vou para a direita, disse Antônio. Eu vou em frente. Ele assentiu. Depois disse, da próxima vez não precisamos esperar um motivo para ficar até tarde no escritório. Sofia olhou para ele. O que você quer dizer? Quero dizer que podemos simplesmente combinar de passear. Sem carrinho e mochila com notebook. Ela riu, um riso curto e sincero, combinado. Eles se separaram. Sofia caminhava para o metrô e pensava que nas últimas 2 horas não pensara nem em Camargo, nem em Vergueiro, nem nas 3 empresas de fachada. Apenas caminhava e conversava. E foi surpreendente o quão bom aquilo foi. No domingo à noite, seu pai ligou. Valdir me entregou o material. Iniciei a verificação das empresas. A voz de Rocha era calma, mas Sofia sabia ouvir nela o que ele não dizia em voz alta. Sofia, é mais sério do que eu pensava. O que descobriram? As 3 empresas estão registradas no nome do mesmo laranja. Um diretor nominal, um aposentado da Grande São Paulo, que, ao que tudo indica, nem sabe da existência dessas empresas, nenhuma delas tem atividade real. Mas transações passaram por elas. Meus homens ainda estão reconstruindo os valores. Mas, por dados indiretos, preliminarmente, estamos falando de dezenas de milhões de reais. Sofia ficou em silêncio. Você está me ouvindo? Perguntou o pai. Estou ouvindo. Isso não é mais apenas uma violação de regulamento. É crime. Eu entendo. Precisamos dos documentos originais, Sofia. Contratos, ordens de pagamento com assinaturas de verdade. Sem isso, tudo é indireto. Eu sei. Estamos trabalhando nisso. Estamos é você. E quem? Ela hesitou um pouco. Um programador do departamento de TI, Antônio Bentes. Ele é uma pessoa íntegra, pai, e entende bem o que está fazendo. Uma pequena pausa. Ele sabe quem você é? Não, ainda não. Certo. Que continue assim por enquanto. Rocha ficou em silêncio. Quanto mais tempo vocês precisam, 1 semana. Talvez 1 e meia. Sofia. Sim? Tenha cuidado. Sempre. Ela desligou o telefone. Do lado de fora da janela de seu apartamento, a cidade zumbia. Em algum lugar naquela cidade, Camargo provavelmente estava jantando em um bom restaurante. Um homem calmo, confiante, que não sabia que o relógio já estava correndo. Nos 10 dias seguintes, Sofia e Antônio trabalharam metodicamente. Sem pressa, mas sem parar. Eles desenvolveram uma rotina tácita. Antônio cuidava da parte digital, Sofia, do que não podia ser obtido através do servidor. Nessa altura, Antônio já havia preparado o relatório final sobre os logs. 32 páginas com linha do tempo, tabelas de atividade de rede e análise comparativa das operações em 2 períodos,
antes e depois do surgimento das 3 empresas de fachada. A diferença era óbvia mesmo sem conhecimento técnico. O volume de operações financeiras que passavam fora do fluxo de documentos padrão havia quadruplicado exatamente a partir do momento em que os novos fornecedores apareceram no sistema. Ele imprimiu o relatório em 2 cópias, deu uma a Sofia, a outra embalou em um envelope e guardou na mochila. As cópias eletrônicas estavam em 2 pendrives diferentes, que ele não guardava no trabalho. Sofia cuidava da parte em papel. O ponto-chave continuava sendo obter pelo menos um documento original com a assinatura de Camargo que o ligasse diretamente a uma das 3 empresas. Sem isso, todo o quadro digital permanecia indireto. A oportunidade surgiu na 9ª semana de seu trabalho, numa terça-feira. Dona Nina, a faxineira idosa que limpava o escritório de Camargo, chegou de manhã com a mão enfaixada. Torceu o pulso, disse que caiu em casa. Pediu a Sofia que a substituísse naquela semana. Sofia concordou imediatamente. Era a primeira vez que ela limpava o escritório do diretor. Espaçoso, com uma parede de vidro voltada para o open space, mas o vidro era fumê, então de fora quase não se via nada. Camargo saía para almoçar rigorosamente da 1 às 2, e era exatamente nesse horário que Dona Nina costumava entrar para limpar. Sofia fez o mesmo. O escritório tinha a ordem padrão de alguém que cuida da aparência, mas não do interior. A mesa estava limpa, mas as gavetas eram um caos. Sofia sabia disso de antemão, porque era exatamente o que Dona Nina contara, quando uma vez na despensa reclamou da bagunça sob a mesa. Enquanto limpava, Sofia não se apressou. Limpava as superfícies, movia os objetos apenas o necessário para a limpeza e os colocava de volta exatamente no lugar. Sobre a mesa havia uma pilha de pastas, documentos de trabalho padrão, nada interessante. Ao lado, uma agenda aberta na semana atual. Sofia passou os olhos por ela sem tocar. Quarta-feira, 14. Anotação: TR final. Assinatura: Quinzé. TR Tecnorecursos. Sofia terminou a limpeza e saiu. No corredor, procurou Antônio com os olhos. Ele vinha da sala de servidores com uma xícara de café. Emparelhou com ele e disse baixinho, sem parar: amanhã, às 3, ele vai assinar algo da Tecnorecursos. Na sala dele. Antônio não mudou de expressão, assentiu quase imperceptivelmente e continuou seu caminho. Na quarta-feira, às 14h50, Sofia estava com o carrinho junto à parede em frente ao escritório de Camargo, limpando a moldura da divisória de vidro, devagar, com cuidado, como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Pontualmente às 15h, Vergueiro se aproximou do escritório. Tinha uma pasta nas mãos, bateu e entrou. A porta não se fechou completamente. Sofia não ouvia as palavras, mas as entonações. As vozes soavam calmas, profissionais, sem tensão. Não era uma discussão, nem um debate, era um procedimento. Pessoas fazendo algo rotineiro. 7 minutos depois, Vergueiro saiu. A pasta ainda estava em suas mãos, mas agora ela a segurava de forma diferente, mais apertada. Os documentos dentro estavam assinados. Sofia empurrou o carrinho até o canto e parou. A pasta iria para a sala de Vergueiro. Lá, ficaria até o final do dia, depois para o cofre ou para casa. Obter acesso a ela por meios normais era impossível. Era preciso outra solução. Ela surgiu 1 hora depois, e não veio de Sofia, mas de Antônio. Ele lhe escreveu no WhatsApp pelo celular pessoal. Eles haviam trocado números na 2ª semana de seu conhecimento, combinando tacitamente que para assuntos de trabalho orbiçariam apenas telefones pessoais, não o e-mail corporativo. Vergueiro envia scans de documentos financeiros para o endereço externo às 17h. Veja o fato do envio pelo sistema corporativo. O destinatário está oculto, mas o fato em si é registrado. Se ela enviar hoje, teremos uma marcação de tempo. É mais um elo. Sofia respondeu, ok, aguarde. Às 17h12, Antônio enviou uma mensagem curta. Enviou, registrado. Sofia escreveu para o pai. Hoje, Camargo assinou documentos da Tecnorecursos. Vergueiro enviou os scans para o endereço externo às 17h12. Antônio está registrando tudo. Precisamos de uma auditoria oficial que revele o conteúdo. Temos tudo, exceto os papéis. Rocha respondeu 10 minutos depois. Entendido. Estou preparando a equipe de auditoria interna. Eles entrarão sob o pretexto de uma verificação de rotina. Essas verificações acontecem 1 vez por ano. Ninguém vai se surpreender. Data, próxima segunda-feira. Você precisa aguentar 5 dias. 5 dias. Esses 5 dias foram os mais tensos de todo o seu tempo no holding.
Não porque algo extraordinário estivesse acontecendo, mas porque nada acontecia. Esperar quando já se sabe de tudo é um tipo especial de provação. Na quinta-feira à noite, eles novamente caminharam pelo parque. Desta vez, a conversa foi mais silenciosa e séria. Antônio contou que pela manhã, Vergueiro chamara em sua sala, perguntando sobre a atualização programada do software do servidor. Uma pergunta normal, nada de especial. Mas Antônio sentiu algo a mais nela. Ela me olhou de forma diferente, disse ele. Não com suspeita, apenas mais atenta do que o normal, como se estivesse verificando algo. O que exatamente você disse a ela? Que a atualização é de rotina, nada de novo, tudo normal. Ela assentiu e me dispensou. Nada mais. Mas, por precaução, ontem à noite eu transferi todas as cópias do meu computador de trabalho para dispositivos pessoais. No trabalho, agora não há nada que possa levantar suspeitas. Sofia olhava para frente. Você fez o certo. Eu sei. Antônio fez uma pausa. Sofia, eu tenho uma pergunta. Não sobre o Camargo, nem sobre as empresas. Estou ouvindo. Quando tudo isso acabar, você vai embora? Ela não respondeu imediatamente. Da empresa, sim. Completamente? Ou apenas deste cargo? Sofia olhou para ele. Ele a olhava diretamente, sem insinuações, sem jogos. Apenas um homem que quer saber a resposta para uma pergunta específica. Antônio, quando tudo acabar, poderei responder a todas as suas perguntas, eu prometo. Ele assentiu. Então vou esperar. Eles chegaram à saída do parque e novamente se separaram. Sofia caminhava para o metrô e pensava que em mais alguns dias tudo mudaria. Para Camargo, para Vergueiro, para a empresa e para ela também. No domingo à noite, ela ligou para o pai. Estamos prontos, disse ela. Eu também, respondeu Rocha. Amanhã, às 10 da manhã, os auditores entram na filial. Às 11, quero ver você no meu escritório. De terno, Sofia olhou para o uniforme cinza pendurado no gancho da porta. Tudo bem, pai. Ela o pendurou de volta no lugar. Pela última vez, na segunda-feira de manhã, Sofia acordou às 6. Não porque o despertador tocou, mas porque não conseguiu dormir mais. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto, depois se levantou. Ela não pegou o uniforme cinza no gancho da porta. Em vez disso, abriu o armário e tirou o que não vestia há 3 meses. Um tailleur cinza escuro, uma camisa branca, sapatos de salto baixo. Vestiu-se, olhou-se no espelho. Do espelho, olhava outra mulher, não aquela que os 42 funcionários se acostumaram a não notar nos corredores do 22º andar, mas era exatamente disso que ela precisava hoje. Às 10 da manhã, 4 pessoas do Serviço de Auditoria Interna entraram na filial paulista do Holding Rocha Group. A justificativa oficial: verificação anual de rotina da atividade financeira administrativa, sobre a qual a direção da filial fora notificada por escrito há 3 semanas. Um procedimento padrão, realizado em cada divisão do holding uma vez por ano. Ninguém deveria se surpreender. O grupo era liderado por Paulo Olegário Terêncio, chefe do Serviço de Auditoria Interna, um homem seco, preciso e pouco dado a conversas desnecessárias. Ele trabalhava no holding há 8 anos e, nesse tempo, realizara mais de 30 auditorias, cada uma com a mesma metodologia. Às 10h15, os auditores se instalaram na sala de reuniões A e solicitaram o primeiro pacote de documentos: relatórios financeiros dos últimos 12 meses, cadastro de fornecedores, contratos de prestação de serviços, ordens de pagamento. Vergueiro foi receber Luz pessoalmente? Sofia, que não estava no escritório naquela manhã, soube disso por Antônio. Ele escreveu no WhatsApp às 10h20. Auditores aqui. Vergueiro os recebeu. Parece calma. Calma demais. Sofia leu a mensagem já na sede do holding, sentada na antessala do pai. Rocha recebeu às 11 em ponto. Quando ela entrou no escritório, ele estava de pé junto à janela. Virou-se e a observou em silêncio por alguns segundos. Em seu rosto não havia sorriso nem severidade. Apenas olhava como quem vê algo que esperava há muito tempo e ainda assim não estava totalmente preparado. Sente-se, disse ele finalmente. Ela sentou-se em frente à mesa, tirou uma pasta da bolsa e a colocou na frente dele. Aqui está tudo o que Antônio e eu reunimos. O relatório estruturado sobre os logs, 32 páginas, a linha do tempo das transações das 13 empresas de fachada, fatos de violação do regulamento corporativo, o registro do envio de documentos para um endereço externo no dia da assinatura e, separadamente, as informações sobre as empresas que você solicitou por seus canais,
Rocha abriu a pasta, leu sem pressa, virando as páginas uma a uma, às vezes voltando. Sofia sentou-se e ficou em silêncio. Ela sabia esperar. 20 minutos depois, ele fechou a pasta e pousou a mão sobre ela. Sofia, disse ele, pelos dados preliminares, cerca de 80 milhões de reais passaram pelas 3 empresas em 10 meses. Ela não mudou de expressão. O Terêncio vai encontrar isso hoje. O Terêncio já está procurando. Dei a ele as orientações específicas esta manhã, sem explicar de onde veio a informação. Ele é profissional, isso será o suficiente. Rocha fez uma pausa. A Vergueiro provavelmente vai sentir que a auditoria não é tão de rotina. Ela é uma mulher inteligente. Tarde demais para sentir, sim. Ele se levantou, caminhou até a janela. Vou chamar o Camargo hoje, na parte da tarde, quando o Terêncio tiver pelo menos o material inicial. Quero que você esteja presente. Estarei. Rocha olhou novamente. Você entende que ele vai te ver e vai entender tudo. É com isso que eu conto. O pai assentiu. Sofia passou várias horas na sede. Trabalhou em um posto de trabalho temporário em uma sala de reuniões, analisando os documentos que Terêncio, à medida que os encontrava, enviava por motoboy da filial. Por volta das 13h, o quadro começou a se formar no que os advogados chamam de conjunto completo. Contratos com as 3 empresas assinados pessoalmente por Camargo, ordens de pagamento com a assinatura de Vergueiro, notas fiscais de serviços que, na verdade, nunca foram prestados. Às 14h30, Antônio escreveu: Vergueiro se trancou no escritório há 1 hora, não sai. A secretária disse que ela está com enxaqueca. Sofia respondeu: tudo correndo como planejado. Às 15h, Rocha ligou para Camargo pessoalmente. Sofia ouviu a conversa. Ela estava sentada no escritório do pai quando ele discou o número. Denis Arthur, disse Rocha calmamente. Preciso vê-lo hoje, às 10 às 6h30. Na sede, sala de reuniões do 3º andar. Uma pausa. Nada urgente. Um assunto de trabalho. Até lá. Ele desligou o telefone. Ele virá, disse Rocha. Camargo sempre vem quando eu chamo. Ele acha que sabe conversar com as pessoas. Ele sabe, disse Sofia, só que hoje a conversa não seguirá o roteiro dele. Às 16h25, Sofia estava sentada na sala de reuniões do 3º andar. À mesa, ela, ao lado Rocha e um pouco afastado, Terêncio com uma pasta de documentos. Sobre a mesa, outra pasta, a mesma que Sofia trouxera pela manhã. Pontualmente, às 16h30, a porta se abriu. Camargo entrou com seu jeito habitual, expansivo, confiante, com a aparência de quem foi chamado para uma consulta, não para uma conversa. Lançou um olhar para Rocha, assentiu, depois olhou para Terêncio e, por uma fração de segundo, algo mudou em seu rosto. Em seguida, olhou para a segunda pessoa na mesa e parou. Durou uns 3 segundos. Camargo ficou parado na porta, olhando para Sofia, para o seu tailleur, sua postura, a forma como estava sentada à mesa ao lado do CEO do holding. Seu rosto passou por vários estágios nesses 3 segundos. Surpresa, incompreensão, reconhecimento e algo que poderia ser chamado de queda. Sente-se, Denis Arthur, disse Rocha. Camargo sentou-se, lentamente, sem tirar os olhos de Sofia. O senhor conhece a minha filha? Perguntou Rocha. Uma pausa. Camargo engoliu em seco. Nós nos encontramos a trabalho? Sim, disse Rocha. A trabalho. Ela trabalhou no seu escritório por 3 meses, como faxineira. O silêncio na sala era absoluto. Camargo abriu a boca e a fechou. Depois abriu de novo. Igor Stanislau, por favor, me deixe explicar. Você vai explicar depois de olhar os documentos. Rocha indicou com a cabeça a pasta na frente de Camargo. Abra. Camargo abriu a pasta. Olhou para a primeira página por muito tempo, muito mais do que o necessário para ler o que estava escrito. Depois virou. Depois, mais uma vez, isso. Isso pode ser explicado, disse ele finalmente. A voz já não era confiante. Esquemas de subcontratação são uma prática padrão. Posso apresentar a justificativa. A justificativa quem vai ver é o Ministério Público, disse Rocha, calmamente. Isso não é mais um problema meu, Denis Arthur. Camargo olhou para Sofia. Em seu olhar havia algo que ela não esperava ver. Não raiva, mas perplexidade. Como a de um homem que foi derrotado em um jogo cujas regras ele não conhecia. Você, todo esse tempo, eu limpava o seu escritório, disse Sofia com calma. E ouvia. O senhor era muito falador, Denis Arthur. Camargo não respondeu nada. Olhava para a mesa. Rocha fechou sua pasta. Seu contrato de trabalho será rescindido hoje. O motivo está no relatório da auditoria.
O resto é com as autoridades. O senhor está dispensado. Camargo se levantou. Parecia diferente de 3 meses atrás, quando estava no Open Space diante de 42 funcionários falando sobre pessoas que nascem para servir. Naquela época, ele ocupava todo o espaço ao seu redor. Agora parecia menor. Ele saiu sem dizer mais uma palavra. Rocha olhou para a filha. E a Vergueiro, disse ele. O Terêncio já está com ela, respondeu Sofia. O pai assentiu, pegou a pasta da mesa e a fechou. Tudo estava correndo conforme o plano. Vergueiro soube de sua demissão às 10 ACT, 40 minutos depois que Camargo saiu da sala de reuniões. Terêncio foi ao seu escritório. Não sozinho. Ao seu lado estava um advogado do holding e um funcionário da segurança. Uma formalidade, mas necessária. Em conversas como essa, testemunhas são obrigatórias. Nesse momento, Sofia já não estava mais na sede. Ela saiu logo após a reunião com Camargo. O pai disse que a partir dali ele daria conta sozinho, que era apenas procedimento, não mais conversa. Ela não discutiu. Pegou um táxi e foi para casa. No carro, olhava pela janela e não pensava em Camargo nem em Vergueiro. Pensava em Antônio. Ele não sabia o que acontecera hoje. Ela não lhe escrevera de manhã, de propósito. Queria que tudo se concluísse antes de explicar. Agora, tudo estava concluído. Ela pegou o celular e escreveu. Muita coisa mudou hoje. Precisamos conversar. Amanhã, às 19h. No parque, na Alameda Principal. Eu explico tudo. Antônio respondeu em poucos minutos. Estarei lá. Na manhã seguinte, terça-feira, um novo homem chegou ao escritório da filial de São Paulo. Dmitry Venceslau Larim, vice-presidente de operações de Rocha. Ele foi nomeado diretor interino da filial, um homem calmo, de poucas palavras, na casa dos 40, conhecido na empresa há muito tempo como alguém competente e sem gosto por excessos. Os funcionários da filial souberam da demissão de Camargo e Vergueiro por um e-mail oficial que chegou à caixa de entrada corporativa às 9 da manhã. O e-mail era curto. Em decorrência dos resultados da auditoria de rotina, os contratos de trabalho foram rescindidos. Dmitry Larim foi nomeado diretor interino. As atividades da unidade continuam normalmente, sem detalhes, sem explicações. Apenas o fato. Antônio leu o e-mail em sua mesa de trabalho, pousou a xícara de café e olhou para o monitor por alguns segundos. Depois escreveu para Sofia. Viu o e-mail? Então foi ontem. Ela respondeu, sim, até a noite. No escritório, naquele dia, falou-se muito. Em sussurros, na área de fumantes, na copa, as versões se multiplicavam e se contradiziam. Alguns falavam de irregularidades financeiras, outros de um conflito pessoal com Rocha, outros supunham que tudo estava relacionado à auditoria de rotina que ocorrera na véspera. Ninguém sabia a verdade, exceto um homem no departamento de TI que estava sentado em frente aos seus monitores e permanecia em silêncio. Às 19h, Antônio estava na entrada do parque. Sofia chegou pontualmente, com o mesmo taier que usara na véspera na sede. Ele a viu de longe e a observou em silêncio por alguns segundos antes de ela se aproximar. « Você não está de uniforme hoje? » disse ele. « Não. » Acabou de vez. Sim. Eles começaram a caminhar pela Alameda Principal. Sofia começou a falar imediatamente, sem prefácios, sem preparação. Contou tudo. Quem ela era, por que viera para a empresa como faxineira, quem era Valdir, como os eventos se desenrolaram desde o primeiro dia. Falava com calma, sem pressa, sem omitir detalhes importantes. Antônio caminhava ao seu lado e ouvia, sem interromper. Quando ela terminou, eles andaram mais uns 100 metros em silêncio. Então você sabia desde o início, disse ele finalmente, sobre a Tecnorecursos, sobre o esquema. Você já veio com isso? Não. Eu vim sem nada, apenas com a suspeita de que havia algo lá dentro que não estava nos relatórios. Comecei a ver os detalhes já lá. Sofia fez uma pausa. Você foi a parte que eu não planejei. Você mesmo me procurou com suas observações, suas anotações. Eu simplesmente entendi que poderíamos fazer isso juntos mais rápido do que cada um por conta própria. Antônio olhava para frente. Quando você pretendia me contar? Se eu não tivesse perguntado naquela vez na sala de servidores, teria contado quando tudo terminasse. Como agora? Você não confiava em mim? Eu não tinha o direito de arriscar. Não por não confiar em você pessoalmente, mas porque uma palavra a mais no momento errado, e o Camargo esconderia todas as pontas. Você mesmo entende isso. Antônio parou, virou-se para ela. Eu entendo a lógica. Ele falava com calma, sem mágoa na voz, mas também sem fingir que não se importava. Mas eu quero que você saiba. Eu não teria falhado em nenhuma circunstância. Eu sei, disse Sofia.
Agora eu sei, com certeza. Eles se olharam por alguns segundos. Então Antônio assentiu brevemente, como alguém que aceitou o que foi dito e pôs um ponto final. Certo, vamos em frente. Eles continuaram andando. E agora o que acontece com você? Perguntou Antônio um minuto depois. Vai voltar para a sede? Não imediatamente. Meu pai me ofereceu para liderar uma das áreas, mas eu pedi um tempo. Preciso de algumas semanas para respirar e entender por onde começar direito. Razoável. E você? Perguntou ela. O Larim sabe que você participou? Não. Meu pai disse que o nome de Antônio Bentes não aparece em nenhum documento oficial. O que você entregou foi registrado como material de investigação interna. A fonte não foi mencionada. Isso é o correto, disse Antônio. Obrigado. Não é um presente, é justiça. Você arriscou seu emprego pelo que era certo. Isso deve ser protegido. Antônio olhou para ela. Sabe o que eu gosto em você? Você não diz, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Você diz, é justiça. É uma conversa diferente. Sofia sorriu. Sempre achei que vai ficar tudo bem é para pessoas que não querem pensar sobre o que está realmente acontecendo. Concordo plenamente. Eles chegaram ao lago, o mesmo onde pararam da outra vez. Sentaram-se em um banco próximo. Conversaram por muito mais tempo, não mais sobre Camargo, nem sobre documentos, nem sobre esquemas, sobre o que viria a seguir, sobre o que cada um deles queria do trabalho, da cidade, da vida em geral. Antônio falou que há muito tempo queria desenvolver seus próprios projetos, mas sempre adiava. Sofia contou sobre Londres, sobre os 2 anos que lhe deram mais do que esperava, mas também lhe tiraram algo que ela não percebeu de imediato. Em algum momento, Antônio disse: Fico feliz que você tenha se aproximado daquela máquina de café naquele dia. Sofia riu. Você teria se virado sem mim, talvez, mas não tão rápido e sem companhia. Ela olhou para ele. As luzes do parque já estavam acesas. Pessoas sentavam-se ao redor da fonte. Em algum lugar próximo, crianças riam. Uma noite comum em uma cidade grande, mas havia algo nela que fazia com que não quisessem ir embora. Antônio, disse ela. Preciso te dizer mais uma coisa. Estou ouvindo. Quando eu vim para esta empresa, eu só pensava em trabalho. No que precisava ser feito, o que descobrir, como coletar. Eu não tinha outros planos. Ela fez uma pausa. E então você apareceu, e isso não fazia parte do plano? Antônio olhou para ela. Eu percebi isso por volta da 3ª semana, disse ele. Quando você foi à sala de servidores, por que naquela hora? Porque você veio por conta própria. Não esperou que eu desse o primeiro passo. Isso diz muito. Sofia sorriu. Antônio sorriu de volta. Eles ficaram sentados junto à fonte por mais 1 hora, e nenhum dos dois tinha pressa de ir embora. 3 semanas se passaram desde o dia em que Camargo saiu da sala de reuniões e fechou a porta atrás de si. Nessas 3 semanas, muita coisa se assentou. A filial de São Paulo operava sob a liderança de Larim, calmamente, sem sobressaltos. Alguns funcionários que estavam muito ligados a Camargo em pequenos esquemas de bonificação e baixas pediram demissão silenciosamente, sem esperar o desenrolar. Os outros respiraram aliviados. Exatamente assim. Respiraram aliviados, como se tivessem segurado o ar no peito por 3 anos e finalmente recebido permissão para respirar normalmente. Vergueiro desapareceu do escritório no mesmo dia que Camargo. Sua sala foi trancada, os documentos lacrados. 1 semana depois, soube-se que ambos, Camargo e Vergueiro, receberam intimações oficiais das autoridades. O inquérito foi aberto. A partir daí, não era mais um assunto do holding, era um assunto do Estado. Antônio permaneceu em seu posto. Larim o chamou no primeiro dia de sua gestão. Não para um interrogatório, apenas para se conhecerem, para entender quem era quem no departamento. A conversa durou 10 minutos. Larim perguntou sobre o estado da infraestrutura de servidores. Antônio respondeu de forma clara e objetiva. Larim assentiu e disse: Ótimo, continue o trabalho. E foi só. O nome de Antônio não figurava nos materiais oficiais da auditoria, como Sofia prometera. Sua contribuição permaneceu entre eles dois e Rocha, que sabia dele através das palavras da filha. Sofia tirou 3 semanas de férias. Não porque estivesse cansada, embora também estivesse. Apenas precisava de tempo para voltar a ser ela mesma. 3 meses em um uniforme cinza não é apenas um trabalho. É um papel que você veste todos os dias e do qual não se livra tão facilmente, mesmo quando pendura de volta no gancho. Ela andou muito a pé pela cidade, Leo. Encontrou-se com amigas que mal vira durante todo esse tempo. Conversou algumas vezes com o pai, não sobre trabalho, apenas como conversavam antes de toda essa história.
e via Antônio quase todos os dias. Eles passeavam por diferentes partes da cidade, não apenas pelo Parque Ibirapuera, embora voltassem para lá com frequência. Antônio conhecia São Paulo à sua maneira, não como os paulistanos nativos, mas como alguém que veio de fora e começou a explorar a cidade deliberadamente, com interesse, sem o peso do hábito. Ele lhe mostrava pátios que ela nunca notara, marginais de rios onde os turistas geralmente não chegam, pequenas cafeterias em vielas sem letreiros. Sofia lhe mostrava a sua São Paulo, aquela que lembrava da infância, a casa onde morou com a mãe antes de seu pai construir o que construiu, o pátio em Higienópolis onde andava de bicicleta aos 7 anos, a livraria na Augusta onde sua mãe lhe comprava livros a cada 2 semanas, a mesma, sempre a mesma. Eles conversavam sobre tudo, e gradualmente entre eles formou-se algo que não se constrói rapidamente e não se explica com uma única palavra, uma proximidade em que não há necessidade de provar ou esconder nada. Na terceira semana, em uma quinta-feira à noite, Antônio lhe disse: "Preciso falar com você, não hoje, no sábado. Há um lugar onde quero te levar." "Que lugar?" "Você vai ver." Sofia o olhou com a expressão de quem entende que ele tem algo em mente, mas não se sente ameaçada. "Tudo bem", disse ela. Antônio assentiu. Não disse mais nada. Mudou de assunto. Sofia não insistiu. Mas antes que o sábado chegasse, na sexta-feira de manhã, Antônio não foi encontrar Sofia. Ele ligou para Rocha na noite anterior de seu celular pessoal, para o número que ele só tinha porque Sofia, na semana passada, o salvara em seu telefone com as palavras: "Caso precise." Antônio não perguntou para que na ocasião. Apenas salvou. Rocha atendeu no terceiro toque. "Alô?" "Igor Stanislau, boa noite. É Antônio Bentes. Eu trabalho no departamento de TI da filial de São Paulo." Uma pequena pausa. "Eu sei quem você é, Antônio." A voz de Rocha era calma, sem surpresa. "Estou ouvindo. Eu gostaria de me encontrar com o senhor pessoalmente, se não se importar. Amanhã de manhã, se possível." "Sobre que assunto?" Antônio hesitou por um segundo. "Pessoal", disse ele. A pausa foi um pouco mais longa. "Certo", disse Rocha. "Às 10 da manhã, na sede. Avisarei a segurança." Antônio chegou sem atraso. O segurança na entrada já sabia seu nome. Emitiu um passe sem perguntas. Elevador para o andar certo, antessala a secretária, uma senhora idosa que o olhou com calma profissional e disse: "Estão esperando por você." Rocha estava sentado à sua mesa. Levantou-se quando Antônio entrou, apertou sua mão, indicou a cadeira à sua frente. "Sente-se." Antônio sentou-se. Olhou ao redor brevemente, por hábito de quem escaneia automaticamente o espaço. Um escritório sóbrio, sem detalhes supérfluos. Mesa, monitor, 2 cadeiras. No parapeito da janela, uma única foto em uma moldura. Antônio não conseguiu ver à distância, mas imaginou. "Igor Stanislau", começou ele. "Eu entendo que esta conversa possa parecer estranha para o senhor. Hoje em dia, poucas pessoas vêm com essas questões pessoalmente. Mas acredito que há coisas que devem ser feitas da maneira certa, não apenas da mais conveniente." Rocha o observava com calma, não o apressou. "Eu quero pedir ao senhor a permissão para pedir a mão de sua filha em casamento", disse Antônio com firmeza. "Eu entendo que Sofia é uma mulher adulta e toma suas próprias decisões. Não estou pedindo sua permissão como uma condição. Estou pedindo como um sinal de respeito. Ao senhor, a ela, ao que existe entre nós." Rocha ficou em silêncio por alguns segundos. Antônio não preencheu o silêncio, apenas esperou. "Vocês se conhecem há 3 meses", disse Rocha finalmente. "Sim. E 2 e meio deles em circunstâncias bastante extremas, concordo. Mas às vezes, nessas circunstâncias, você entende uma pessoa melhor do que em um ano de vida normal. Eu a vi pensar, tomar decisões, vi o que é importante para ela. Eu a vi em situações em que é difícil para as pessoas fingirem." Rocha o observou. "Por um longo tempo. O que você sabe sobre a vida dela?" "Não a que ela levou nos últimos 3 meses." "Pouco", disse Antônio, honestamente. "Mas quero saber tudo. É para isso que as pessoas formam uma família. Para conhecer um ao outro a vida inteira, não apenas até o pedido." Uma pausa. Rocha se levantou, caminhou até a janela, da mesma forma que anda quando precisa pensar. Ficou ali por alguns segundos, virou-se. "Sabe, Antônio, há muito tempo ninguém me procurava com uma pergunta dessas." Em sua voz havia algo que não era nem severidade nem suavidade.
algo mais profundo. Eu pensei que essa tradição tivesse desaparecido completamente, que os jovens agora decidem por si mesmos, sem achar necessário. Ele parou. Enfim, não importa. O que importa é outra coisa. Ele voltou para a mesa, sentou-se. Você é um homem íntegro, Antônio. Eu levantei informações sobre você. Não por não confiar em Sofia, mas porque é meu trabalho conhecer as pessoas antes que elas entrem na minha vida. O que você fez nessa história, sem garantia, sem rede de segurança, simplesmente porque era o certo a fazer. Isso diz mais sobre o caráter do que qualquer currículo. Antônio permaneceu em silêncio. Você tem a minha bênção, disse Rocha. Sinceramente. Eles apertaram as mãos. Antônio se levantou e agradeceu. Rocha o acompanhou até a porta, e Antônio disse ele às suas costas. Elle se virou. Ela ama o rio. Qualquer lugar perto da água é especial para ela. A mãe dela também amava. Rocha fez uma pausa. Só para você saber, no sábado à noite, Antônio levou Sofia para a represa de Guarapiranga. Não para a orla turística, mas para uma margem tranquila fora da cidade. Um lugar que ele descobrira sozinho alguns anos antes e quase não mostrara a ninguém. Um pier de madeira, velho salgueiro sobre a água, silêncio total. Eles estavam na ponta do pier e Sofia olhava para a água, tingida pelo pôr do sol, em tons de cobre e ouro. Então, sentiu que Antônio havia parado. Virou-se. Ele estava parado, olhando para ela com calma, como quem sabe o que quer dizer e não tem medo de dizê-lo. Sofia, disse ele. 3 meses atrás eu estava pensando em voz alta na sala de servidores e não sabia que alguém estava me ouvindo. Então você apareceu e se revelou completamente diferente do que parecia. E durante todo esse tempo, não houve um único momento em que eu desejasse que as coisas tivessem sido diferentes. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Abriu. Casa comigo? Sofia olhou para ele. Para o anel. Para ele novamente. Então sorriu. Com aquele mesmo sorriso que naquele primeiro dia apenas uma pessoa vira em uma sala lotada. Não de submissão, não de resignação, mas algo afiado, caloroso e completamente seu. Sim, disse ela. Antônio colocou o anel em seu dedo. O rio fluía ao lado, os salgueiros tocavam a água e em algum lugar no horizonte o sol se punha. Tudo terminara exatamente como deveria terminar.